Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar aqui para vocês o quadro Minhas Histórias. E o telefone tá caindo. Oh, beleza. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consertei aqui. Consertei. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês o quadro Minhas Histórias, como eu já falei. Tô me tornando repetitivo, né? E eu vou apresentar no quadro Minhas Histórias a fase do Frank Miller à frente do título do Demolidor, que foi compilado aqui na Panini nesses 3 volumes belíssimos, né, muito bem feitos, e ainda vou usar como complemento Demolidor Amor em Vão. Depois eu faço minhas histórias só disso aqui, né, mas vamos primeiro tentar só focar no Miller. O Frank Miller, quando ele estreou no título do Demolidor, ele na verdade... Olha, gente, eu vou tomar uma surra ajeitando o telefone, é isso? Agora ficou bom. O Frank Miller, quando ele começou a desenhar o Demolidor, ele não começou assim, nos roteiros. Quem estava escrevendo o Demolidor na época era o Roger Mackenzie. Aqui nesse volume da Panini, na verdade a Panini não resolveu começar pelo Demolidor do Roger Mackenzie. Ela começou por ter Spectacular Spider-Man 27 e 28, que estava sendo escrito pelo Peter David. O Frank Miller, quando ele começou a desenhar, ele estava meio cru. Eu vou ser honesto com vocês. Porque ele estava muito genérico. Ele não é aquele desenhista assim, tu olha, que traço característico, não. Só quando ele começou a desenhar ali o título mensal do personagem, a pegar uma mãe, começar a fazer os roteiros também. Uma mãe não, tá, gente? Uma manha. Antes que vocês pensem que eu falei coisa errada aqui. Tá até aqui, ó. Olha como é que era o traço do Miller lá no Homem-Aranha. Era genéricozinho, estilo... Vou tentar copiar o Romita Senior. Aí a gente vai pro título mensal do Demolidor, onde o Miller começa a escrever. Uma trama aqui... Pera aí, gente. Eu vou chegar lá. Ele começa a desenhar em Daredevil 158 de maio de 1979, ou seja, a partir do final dos anos 70. Você já percebe, de certa forma, um traço meio característico. Por quê? Porque o Frank Miller, quando ele ia desenhar, é porque a câmera não vai focar muito bem. Os olhos dos personagens e o rosto, ele é um pouco mais quadrado. Não é aquele quadrado tipo assim, caramba, João Romita Jr. Não. É um quadrado mais suave, vamos colocar assim. E o traço do Miller, ele já traz uma fluidez desde lá de seus primórdios. A fase do Roger Mackenzie, né, pelo menos esse pedaço que eu li, ela não é boba ou ruim, como muita gente gosta de ficar falando que antes do Frank Miller o Demolidor era ruim. Não. Ele só não era basicamente memorável. Era um título bem qualquer coisa. Então acaba que você não tem aquele grande chamariz. Mas quando Miller inicia a sua fase lá em Daredevil, número 161, 161 que o Miller começa a fase dele, ó, tá até aqui, que é a origem da Elektra. É 168, 168, erro meu, gente, foi mal. O Miller, ele traz algumas coisas ali que o Roger Mackenzie estava desenvolvendo, como o relacionamento da Heather com o Matt, o Eric Slater, que é um chefezinho do crime lá que paga alguns capangas para espancar os outros, e o Mercenário. Agora, alguns outros vilões o Frank Miller deixa para lá, como o Gladiador, Metaloid, não são vilões assim que o Frank Miller traz com grande recorrência. A única coisa, uma edição que eu vou salientar aqui antes de falar por completo da fase do Miller, é uma em que o Demolidor e o Hulk caem na porrada. É uma história memorável. Aliás, o Demolidor e o Hulk não caem na porrada. O Demolidor apanha pro Hulk mesmo. Normal. Aqui, ó. Até aqui.
Quando a gente vai para a edição 168, que já é nos anos 80 mesmo, no início dos anos 80, 1981, deixa eu só ver de que mês é, que eu gosto de falar o mês assim, porque eu gosto de fazer um trabalho bonitinho. Gente, eu sou otário mesmo. É em janeiro. Aqui a gente tem a estreia da Elektra. A Elektra, o Frank Miller, ele fez um trabalho tão bom com a Elektra que vai criar um padrão em algumas fases do Demolidor. Quando entra a Inocente, ela cria a Merit Foyd, que é a femme fatale da vez, que tem conexões com o Rei do Crime. Não que a Merit Foyd tenha o mesmo background que a Elektra. Não, a Merit Foyd é uma personagem totalmente diferente da Elektra, mas a mesma função. A mulher fatal, que nosso querido protagonista, com ótimo gosto para mulheres, vai acabar se apaixonando. Depois vem o David Mack, lá no finalzinho dos anos 90, e cria a Maya Lopes, que é a Echo. Para quem viu o Gavião Arqueiro, a Maya Lopes tem a mesma função que a Elektra também. Então, a Elektra basicamente influenciou outros personagens. Tem também a Mercenária, do Ed Brubaker, e por aí vai. A Elektra, ela foi um dos melhores retcons que eu já vi, pelo fato de que o Frank Miller, ele põe mais coisa para a mitologia do Demolidor. Aliás, a mitologia do Demolidor só ficou rica mesmo quando o Frank Miller entrou. O Frank Miller, ele pega, introduz a Elektra lá dos tempos de faculdade do Matt como uma grande paixão dele, basicamente um Romeu e Julieta versão ninja. Eles têm uma história trágica juntos. Aliás, o Frank Miller vai influenciar muito nesse elemento trágico nos relacionamentos do Matt. Por exemplo, o relacionamento principal da fase dele não é a Elektra. Muita gente pensa que é, mas não é. Os personagens eles não têm um envolvimento muito romântico. Fica mais aquele clima ali, mas não rola nada. Ou chove, não molha. Quem realmente é a namorada do personagem nessa fase é a Heather Glenn. A Heather que é uma personagem que sofre muito nas mãos do Matt, porque o Matt ele trata a Heather com uma certa indiferença e ela continua ali disponível para ele. Indisponível, ela é disponível. A gente tem também a introdução do Rei do Crime como vilão do Demolidor, aliás, como arqui-inimigo, sendo que o Demolidor ele já tinha uma galeria de vilões um pouco rica, por assim dizer, mas não custa nada introduzir um cara ali para ferrar com a vida dele, né, Frank Miller? Aí o Frank Miller pega, introduz mais elementos assim realistas na fase dele do Demolidor, como por exemplo, o Rei do Crime como mafioso principal, como o mandante principal da máfia de Nova York. O Rei do Crime, aliás, surge numa guerra de gangues ali, ou seja, o Frank Miller ele inicia a fase dele com pontapé na porta. O cara, assim, sem mais nem menos, vamos que vamos e sai da frente que atrás vem gente. Então, basicamente, o Rei do Crime ele é introduzido ali como um grande chefão, como um cara com conexões, tem conexões políticas, conexões no submundo. O cara tem conexão em tudo quanto é lugar. E o Mercenário, ele é o primeiro grande assassino do Rei do Crime. Só que o Rei do Crime ele foi mais astuto e para tirar o Demolidor ali um pouco de vista, entregou o Mercenário logo de uma vez. O Mercenário, que aliás, quando o Frank Miller resolve trabalhar ele pela primeira vez nessa fase, o Frank Miller faz uma história onde o Mercenário tem um tumor na cabeça que faz com que ele veja todo mundo como Demolidor. Então ele começa a fazer uma matança em massa. Aí o Demolidor consegue derrotar ele, capturar ele e põe ele para uma cirurgia. Tem um policial que chega e fala assim: Cara, tu não acha que devia deixar ele morrer? Aí o Demolidor, olha, eu acredito em Deus e tal. Aí o Frank Miller já começa a introduzir esses conceitos mais católicos pro personagem, que é uma coisa que eu acho muito maneira, essa religiosidade sendo abordada. Gostaria de outros personagens na Marvel tendo uma religiosidade abordada também, tirando Thor, né? Que o Thor sempre tem coisa de religiosidade abordada. Aí o mercenário sobrevive, aí fica aquele clima tipo assim, será que o Demolidor tinha esperança do mercenário morrer na mesa de operação? Né? Então a gente tem essa introdução do mercenário, tem a captura dele. Aí o Wilson Fisk, outra coisa interessante que eu devo salientar é que o Rei do Crime ele não é apresentado como um vilão fácil de derrotar.
Aliás, o Matt não derrota ele em momento algum nessa fase do Frank Miller. Ele mais perde pro Rei do Crime do que ganha. Eu achei isso uma jogada genial do Frank Miller. Que você vê muitas fases aí dos personagens onde os heróis mais ganham do que perdem, né? E o Matt, na primeira grande fase dele, ele mais perde do que ganha. Isso é uma jogada maneira. O Rei do Crime, ele só tem uma fraqueza nessa run toda, que é a Vanessa, que é um problema que é solucionado lá no segundo volume. No primeiro ela é dada como morta, ela vai parar nos esgotos por causa de uma explosão por insubordinação de um capanga do Rei do Crime. Aí o Matt consegue resgatar ela. Outra coisa que eu devo salientar nessa fase aqui, que eu acho muito maneira, que o Frank Miller fez, foi a importância que ele deu para o Ben Urich. Ben Urich, ele era um personagem que ele já vinha lá do Roger Mackenzie com uma importância tal, e o Frank Miller aumentou, pelo fato de que, como o Ben é um repórter investigativo, qual seria o papel de um coadjuvante repórter investigativo numa trama de crime organizado? Explanar os criminosos. E o Frank Miller faz isso muito bem. Eu acho o Ben Urich um dos melhores personagens coadjuvantes do Demolidor. Uma pena que a série se desfez dele muito rápido até. Você tem também ali... A única coisa que eu acho que o Frank Miller meio que perdeu um pouco a mão foi no fato dele não utilizar bem o Fog. Eu não acho o Fog muito bem utilizado na fase do Miller. Eu acho que a fase que melhor utilizou ele até agora que eu parei para ler foi a fase do Bendis, que é a minha fase favorita. Mas assim, em outros quesitos a fase do Miller acerta muito bem. A partir do segundo, o primeiro volume é uma preparação de terreno. O segundo, ele é basicamente o clímax da fase do Miller. Aqui é onde tudo explode. Tem morte da Elektra, introdução do tentáculo, aquele combate maneiríssimo do Demolidor contra o Mercenário. E uma coisa que eu acho engraçada é que a Elektra ela vira capanga do rei e por causa disso ela acaba morrendo pro Mercenário. Porque o Mercenário com raiva escapa da cadeia e mata a Elektra. E ela vai se rastejando até o apartamento do Matt. É a partir daqui também que tu tem uma guinada do Matt pro egoísmo. O personagem se torna muito egoísta, ele se torna frio, ele não tem consideração pelos outros, pelo fato de que a Elektra morre aqui de uma forma tão trágica, tão violenta, que ele não vê o mundo mais com aqueles olhos esperançosos que ele tinha. Ele saía com mais alegria e tal. Tanto é que no início da fase do Miller, você vê ele correndo ali com o velho, subindo a ponte, e depois você não tem mais isso. Eu acho isso daqui muito bacana. Só que, Cadu, eu posso ler esse volume sem ler o anterior? Você tem que ler o anterior para entender isso aqui, que a fase do Miller é uma evolução constante. Você está vendo aqui o personagem basicamente vindo do primeiro volume de situações já causadas ali no primeiro, então você precisa ter lido. A introdução do tentáculo e do stick aqui, ela é ótima, é muito bem feita. Porque o Frank Miller, ele não introduz o tentáculo como uma trama principal. Tem até um arco focado nele, mas o principal mesmo da fase do Miller é o submundo criminoso, não é esse negócio de ninjas e tal. Ele só introduz para dar mais carga para Elektra. Ele só vai desenvolver o tentáculo lá pro final da fase dele, que é aqui onde ocorre muita coisa. Mas é engraçado que nessa fase do Miller, você tem duas histórias que servem de alívio cômico. Uma que é com o Fog como Garra Nelson. O Fog ele se infiltra no submundo do crime e acaba se metendo em altas enrascadas. É uma história engraçada. Depois você tem uma do Matt contra o Tucão. Tucão que é o melhor personagem cômico do Demolidor. É fácil, o Tucão ele é muito engraçado, que ele só se ferra. Ele é basicamente o Tom de Tom e Jerry, só que na Marvel. Ele é muito engraçado. Ele pensa, cara, eu vou fazer isso aqui que eu vou ganhar o mundo. Não ganha nada, ele sempre se ferra.
Aqui ele pega a roupa do Metaloid. Ele rouba a roupa do Metaloid. Metaloid que é um vilão, eu vou falar pra vocês que até mesmo eu que sou fã do Demolidor, eu acho ele ridículo. Então, assim, tu tem um alívio cômico muito bem feito. Aí depois, né, pra pegar aqui um pouco da tragédia, o Matt, ele trata muito mal a Heather depois que a Elektra morre. Ele é frio, ele ignora ela, ele fica um pouco megalomaníaco. Então o personagem aqui, ele não tem aquela humanidade que ele tinha, ele acaba perdendo aquilo pelo fato de que ele viu um amor da vida dele morrer. Então tu pensa, cara, o que se passa na cabeça de alguém? Ainda mais nos braços dele, se rastejando até a casa dele procurando ajuda. Então fica ruim. Ele fica mal, mas ao mesmo tempo tu não consegue ficar bolado com ele. Você sabe que ele tá fazendo uma coisa ruim, mas você pensa, cara, ele tá ferrado da cabeça e ninguém sabe como ajudar ele. E o Stick, como sensei, ele não é aquele personagem amoroso, paterno, não, ele é frio. Ele fala, se levanta, seu imbecil. É aquele tipo de pessoa, tipo assim, depressão pra mim é frescura. Por aí vai. Mas é um personagem bacana. Então, assim, todo o desenvolvimento dramático da fase do Miller também é muito bem feito. É muito bem construído. Chega a um ponto que a relação do Matt com a Heather fica tão insustentável que o Matt pega, por causa que a empresa da Heather está interligada com o rei do crime, vamos acabar com a tua empresa, cara. Eu te sustento numa boa. E esse teu te sustento vai lá pra escacuia, pelo fato de que o Matt começa a tratar ela com ignorância, tá cagando e andando pra ela. E o Fogg vê que essa relação tá tão abusiva, tá tão pesada, que ele, junto da Viúva Negra, vão forjar uma separação para os dois. E esse arco é importante da Heather. Ah, Cadu, por quê? Porque tem uma história muito importante para a cronologia do Demolidor, que não abordam muito hoje em dia, mas é muito bacana, que é quando a Heather se suicida. Pelo fato de que o Matt é tão ignorante com ela, e ela não tem ninguém no mundo. O pai dela morreu, ela não tem família, ninguém liga para ela, e ela não tem mais as empresas dela. O que ela faz? Se mata. Então o Matt pega e trata ela na maior ignorância, né? A ponto do Dennis O'Neil escrever essa história, que eu acho uma das melhores de Demolidor fácil. Então tu tem todo um arco dramático pro personagem que o Miller fez muito bem. Um arco pesado até. Que é a partir dos anos 80 que tu tem toda uma revolução dos super-heróis. Antes o Homem-Aranha até tinha um tom mais sério em suas histórias. Mas o Demolidor, Monstro do Pântano, aquela galera assim, Alan Moore, Frank Miller, Chris Claremont, John Barney, revolucionam isso. Eles mudam essa etapa. Roger Stern, Bill Mantlo também. Então, assim, tu tem uma revolução nas mensagens super-herói. O último arco, assim, do Miller no Demolidor é a ressurreição da Elektra. Eu achei muito bem feito, não ficou aquela coisa forçada, igual ficaria hoje em dia. A Elektra morre e volta, então... Mas essa primeira ressurreição foi bacana. Deu a impressão de que ela ia ser uma personagem do bem. Não sei se depois rola isso. E a última do Miller é a Roleta Russa, que vai pegar o mercenário lá no hospital e o Matt e ele vão meio que ter uma conversa ali assim. Aliás, o Matt vai ter um monólogo com ele e vai jogar roleta russa com ele e vai falar de um garoto que era basicamente fissurado numa fita deles dois caindo na porrada, que o Matt acabou conhecendo por causa de um cliente dele. Eu não vou contar o contexto todo, pelo fato de que vai perder a graça, e essa é a melhor história do Frank Miller, à frente do personagem. Uma coisa que eu devo salientar é o trabalho do Klaus Jenson e do Miller na arte aqui. Vou mostrar aqui a diferença. Aqui, Frank Miller no início de sua run. Já mostrando aquele traço característico dele que tem um pouco mais quadrado. O Frank Miller no meio da sua run, agora com sua arte característica e bem fluida. Eu devo elogiar a arte do Miller por causa disso, que ele tem uma fluidez em cenas de ação que são muito boas. O Demolidor, que é um personagem acrobático, outro elemento que faltou na série da Netflix.
Mas deixa pra lá. E por último, a gente tem aqui um desenho belíssimo, cara, do Miller, que é na edição da Roleta Russa. Olha essa arte. O nível artístico do Miller aqui estava muito bom. E do Klaus Jenson também. Que para quem não sabe, esse sombreado todo da arte do Miller e tudo mais, é o Klaus Jenson ali passando a caneta junto. Então, tu tem aqui basicamente uma das maiores duplas dos quadrinhos, que é Frank Miller e Klaus Jenson. Você tem uma das fases mais revolucionárias da nona arte, ao mesmo tempo em que você tem um personagem muito bom, que hoje eu falo assim, minha fase favorita é a do Bendis, continua sendo, depois da leitura. Mas eu admito que a fase mais importante do Miller na minha coleção, do Miller não, do Demolidor na minha coleção, é a do Miller. Considero até que o Miller, junto do Alan Moore, foram os que mais revolucionaram nos anos 80. E o Chris Claremont também, John Barney. São esses quatro aí que eu colocaria numa lista de tipo assim, autores essenciais para você ter na sua coleção. Lógico que dos anos 80, que se for falar como um todo, eu colocaria Stan Lee, Jack Kirby, uma galerinha aí bacana, né? Então, Cadu, para conhecer o Demolidor nas mensais, sem ser em minissérie, o que você me recomenda primeiro? Para você conhecer assim as ramificações cronológicas do personagem, para você ter ali os elementos que influenciam ele até hoje em sua cronologia, fase do Miller, facilmente. Se você leu a fase do Miller, comenta aí o que você achou dela, se você achou boa, se você achou uma das suas melhores leituras, top 10. Planejo futuramente trazer aqui no canal um top 10 de fases da Marvel, por enquanto. Então é isso, gente. Comentem aí qual é a melhor fase do Demolidor para vocês. Qual outra fase vocês querem que eu traga para cá. Sei lá, qualquer coisa, gente. Comenta aí. Valeu, gente. Obrigado. Vou deixar o link para esses 3 encadernados na descrição para comprar na Amazon, se tiver disponível. Valeu, obrigado e tchau, tchau.